A matemática está em tudo que a gente vê, mas que nem sempre conseguimos enxergar. Ela está no supermercado, na arquitetura dos prédios, no ritmo das músicas. Está no ângulo que filma essa reportagem. No relógio que diz que está na hora de começar. O tempo todo somamos, subtraímos, multiplicamos decisões. É a vida feita de cálculos. Mas tem gente que olha para a matemática e só vê um grande ponto de interrogação. Onde eu vou usar isso na vida? Nesta edição do programa Educação, a gente vai tentar responder perguntas como essa e também fazer um cálculo que parece simples, mas não é. Entender de onde vem o medo da matemática e como somar esforços para que ela deixe de ser um problema e se torne uma solução. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que é ruim de matemática, que nunca foi bom com os números, que usa uma calculadora, por exemplo, para fazer uma conta simples? A verdade é que essa é uma das poucas disciplinas que muita gente assume que não domina. É muito cálculo, muita coisa para fazer. Não entra na minha cabeça. É difícil mesmo. Quando ele vai para os números, aí é difícil mesmo. A maioria, quando chega o professor de matemática, já não gosta que é matemática. Acho que até o Satanás tem medo. Sangue de Cristo tem poder, menina. Pelo amor de Deus. Mas você sabe o valor do X? Você sabe o valor do X? Eu sei. Então pronto! No vídeo que viralizou nas redes sociais, a estudante, indignada e absolutamente sincera, desabafa sobre o terror que sente da matemática e, com humor e desespero, dá voz a um sentimento comum. Gente, então pronto, para que eu vou querer usar uma porcaria de raiz quadrada? O bagulho lá que nem presta. Como foi o cara perturbado, sei que vai ver que criou matemática. Matemática é um pesadelo. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Para muitos estudantes, isso assusta, dá medo. Mas será que a matemática é tão difícil assim de aprender? Tem um pouquinho de tudo. Tem um pouco da história que, culturalmente, as pessoas acham que matemática é muito difícil, que só algumas pessoas podem aprender matemática, que você tem que ser o mais inteligente para entender de matemática. Tem um pouco da forma que a matemática é apresentada. Historicamente, houve um momento aí que houve uma valorização da abstração, dos conceitos mais abstratos. E aí, quando a gente vai aprender alguma coisa que é muito desconectada com a nossa realidade, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para poder entender. Então, tem um pouco disso, tem um pouco da formação dos professores, tem um pouco do currículo das escolas, tem também os transtornos de dificuldade de aprendizagem. Então, assim, não tem uma resposta simples, é um conjunto de coisas que fazem com que a matemática tenha essa fama aí de malvada, digamos assim, né? A matemática não precisa ser um problema. Quando os números deixam quadro e ganha vida, tudo muda. Vê só, a probabilidade aparece num jogo de cartas, a estatística nos gols do campeonato e a geometria está na pista de skate. Eu acho que a matemática ela é para todo mundo, então não tem isso de que o aluno não é bom para matemática. Todo aluno ele é capaz de aprender matemática, todo ser humano é capaz de aprender matemática. A gente nasce já com instinto matemático. Se você tem um bebê e ele tem 2 brinquedos e você tira um, ele percebe que você tirou um. Então, na verdade, o que ele está fazendo é uma conta de subtração. Ele diz, eu tinha 2, tiraram um, eu estou com um, cadê o outro? Então, naturalmente, a gente tem isso. Quando você vai atravessar uma rua, você olha para um lado e para o outro, você vê um carro vindo de um lado da rua, você está fazendo uma conta matemática. Se eu andar devagar demais, o carro me atropela. Então, eu tenho que andar pelo menos a tal velocidade. Isso é uma conta de matemática que você está fazendo na sua cabeça, naturalmente, né? A gente tem estudos aí que garantem que você consegue outros métodos muito mais interessantes, muito mais efetivos, para tornar a matemática muito mais interessante para quem está estudando. Mas eu também não demonizo o quadro, o giz e os exercícios, porque para você aprender qualquer coisa, você vai precisar sentar
É o que eu falo para os alunos, né? Você tem que, quando você vai aprender um conceito, você tem que, em geral, matemática a gente apresenta assim, olha, tem a definição do que é. Por exemplo, eu quero entender o que é um retângulo. Então, eu preciso entender qual é a definição de um retângulo, quais são os elementos desse retângulo, quais são as propriedades associadas a esse cara. Depois que eu entendi isso, eu vou ter que olhar bem outras informações que vão dando características desses objetos. E aí depois vem os exercícios, porque lá nos exercícios eu vou entender se o que eu li lá fez sentido para mim, se eu entendi ou não. Que é quando eu vou praticar o meu conceito. Então, esse é um jeito de aprender. Um outro jeito de aprender também, que tem muito estudo agora em relação a isso, são os jogos. São outras formas aí de aprender com softwares. Hoje você consegue aprender geometria com softwares que você usa no seu celular. Então você consegue enxergar muito melhor que se eu desenhar alguma coisa tridimensional na lousa. Né? Eu até desenho, etc. Mas é diferente eu pegar um software desses e ver ali o desenho tridimensional, mexer, porque daí dá para você mexer, dá para você rodar, dá para você colorir, daí etc. Então assim, tem muita coisa que dá para ser levado para a sala de aula para tornar a matemática muito mais interessante, né? A forma de aprender matemática é muito mais interessante. A gente não precisa ficar ali só preso na lousa, no caderno e no livro. Dá para ir muito mais longe. E tem professor que leva isso ao pé da letra. Se a matemática assusta, que tal transformar os números em música? Foi o que fez o professor Cícero. Em vez de apenas resolver contas no quadro, ele faz paródias e rimas para prender a atenção dos alunos. Sobre todos os casos, são os casos favoráveis. Sobre todos os casos. Mais uma vez! Com esse método que o professor traz, eu acho que fica de melhor entendimento para os alunos, porque é algo mais dinâmico, não fica aquele negócio engessado, sabe? Não fica só escrever atividade. Porque a aula é muito dinâmica, ele faz a gente se sentir atraído pela matemática, eu gosto muito disso, principalmente da aula dele. O mais prazeroso na matemática é quando você faz os cálculos tudo certinho e dá os resultados exatos. A aula cantada, ela tende a aproximar o aluno um pouco mais da disciplina, do professor, descobre gente que gosta de música, que gosta de cantar, de tocar ali na aula, por mais que não goste muito da disciplina, em caso de matemática, mas que tende a se aproximar um pouco por causa disso. A ideia de ter apresentado a canção hoje em relação à probabilidade de aumentar a intimidade de você com a disciplina de uma forma diferente, né? Gostaram? Sim! Querem repetir? Sim! Vou mostrar mais uma canção para vocês, sem ser aquela, viu? Começa assim, ó. Então vem aprender a diferença entre a PA e a PG, que é justamente a operação. Na PA se usa a soma e na PG a multiplicação. Vou passar multiplicação no Enem eu vou passar. Às vezes o professor de matemática está muito, por causa da formação, do fato de como a gente constrói as licenciaturas atualmente, ele está tão ali preso nesse contexto de lousa, caderno e livro, que ele não faz essa coisa de tornar a aula dele mais interessante. Ele está ali preso, ele às vezes aprendeu só assim, né? Ele aprendeu que ensinar matemática é efetivo só desse jeito. Então ele chega fazendo isso. Mas eu acho que as coisas estão mudando um pouquinho, né? Tem muito curso, tanto o governo como as escolas particulares têm promovido muitos cursos de formação de professores, formação no sentido de pensar na matemática de uma maneira diferente, de ensinar a matemática de uma maneira diferente, né? E isso acaba tornando as aulas de matemática mais interessantes. Então eu não acredito que o professor é chato, eu acredito que com o passar do tempo aí da gente aprender essas novas técnicas de ensino, esses novos jeitos de ensinar matemática, as aulas de matemática vão se tornando mais interessantes. Mas essa não é uma realidade que se aplica a todos os estudantes. Os erros de cálculos podem trazer muitas consequências. Os números, e eles não mentem, mostram que o Brasil tem dificuldades em transformar essa disciplina em uma aliada. Segundo o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, apenas 27% dos alunos brasileiros atingiram o nível 2 de habilidade em matemática.
Isso significa que mais de 70% dos estudantes não conseguem converter moedas ou comparar distâncias. E apenas 1% chegou aos níveis mais altos, onde os alunos são capazes de resolver problemas mais complexos. O dado fica ainda mais alarmante quando a gente olha para o recorte socioeconômico. Entre os alunos mais pobres, apenas 3% conseguiram resolver problemas mais simples, como frações, porcentagem e números decimais. Entre os mais ricos, esse índice sobe para 33%, mas ainda é um número baixo. Para a gente melhorar os resultados do PISA, tem que ser uma política de Estado. E o que é muito complicado, porque o Brasil é um país muito grande. Né? Às vezes a gente fica se comparando com alguns outros países, mas tem países que é do tamanho de um estado do Brasil. E aí o que você vê, por exemplo, aqui na Paraíba é uma realidade diferente do Amazonas, que é diferente da cidade lá do Paraná. E aí, não dá para você pensar numa solução igual para todo mundo, porque não é igual. Né? Então a gente precisa começar a pensar de uma forma institucional, uma forma governamental, mas também levando em conta as diferenças. Né? Porque a gente é um país muito, muito grande e muito diferente. E se a gente não levar isso em conta, não consegue resolver. O que fazer para mudar esse quadro? Na base do sistema, os professores lutam para tornar a matemática mais acessível e, na ponta, as universidades sentem o impacto. Na Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, a coordenadora do curso de matemática relata que a licenciatura tem um dos menores índices de procura. Quem trabalha com cálculo, em vez de virar professor, escolhe carreiras como engenharia, economia ou ciências da computação. Precisa melhorar as condições da carreira docente. Né? Você precisa melhorar os salários dos professores, você precisa melhorar a atratividade da profissão, porque às vezes o aluno entra para fazer matemática, mas pensando em ir para um outro curso. Eu fui coordenadora de curso durante 4 anos aqui na universidade. E via muito isso. No primeiro dia de aula, ele já perguntando, professora, o que eu faço para mudar para ir para nutrição? Uma coisa nada a ver. Eu entrei em matemática só porque o acesso é mais fácil, a nota de corte ela é menor. Então eu entro estando lá e vou para outro canto. Então, se eu tivesse uma carreira interessante, uma carreira docente fosse interessante, o aluno não ia entrar em matemática para ir para alguma outra coisa que ele acha mais interessante. Né? Então, eu acredito que se a gente melhorasse as condições de carreira, a condição do professor, valorização do docente, eu acho que a gente ia ter melhores professores. Mas nem tudo está perdido. Na contramão do desinteresse, há alunos que encontram na matemática não um labirinto sem saída, mas uma rota para o futuro. As Olimpíadas de Matemática são um desses caminhos. A Olimpíada de Matemática, ela é inicialmente uma competição, mas ela é uma competição do aluno com ele mesmo. Então, a gente enxerga a Olimpíada como uma competição da pessoa com ela mesma se desafiando a aprender mais. Obviamente tem as medalhas, tem os resultados, mas a competição é com ele mesmo. Né? E a Olimpíada ela incentiva as escolas, os alunos, os pais a melhorarem o nível educacional em matemática no entorno escolar, no entorno social ali da cidade, porque os alunos ficam motivados a estudar matemática, ficam incentivados a aprender coisas que eles não veem tradicionalmente na sala de aula. Então, os assuntos de Olimpíada, apesar de eles serem relacionados aos assuntos de sala de aula, mas eles são abordados de maneiras diferentes. Então, a ideia da Olimpíada é que o aluno não precise decorar a fórmula, ele não precise estar fazendo contas muito engenhosas sem que tenha uma motivação por trás. Então, a Olimpíada ela é uma maneira de incentivar os alunos a descobrirem a matemática de uma maneira divertida e prazerosa. As Olimpíadas de Matemática também ajudam você pensar a matemática de uma maneira diferente. Os problemas de Olimpíada são muito interessantes porque eles são diferentes daqueles que aparecem nos livros didáticos. Né? E não basta você saber o conteúdo para você resolver, você tem que ter um pensamento criativo, você tem que ter uma mente mais aberta para entender a situação e aplicar os conhecimentos matemáticos nessas situações práticas. Então, eles se tornam muito mais interessantes no final das contas. Aos 17 anos, Emanuel Dionísio já sabe que a matemática não é apenas um monte de números e fórmulas.
Para ele, é uma linguagem que explica o mundo, uma forma de pensar diferente. Eu digo não só em conseguir fazer questões mais difíceis e você se sentir feliz em conseguir fazer questões mais difíceis, mas também poder enxergar coisas de maneiras novas. Porque, tipo, estudando para Olimpíadas, você acaba estudando não só fórmulas, essas coisas, mas também a lógica em si. E a lógica é basicamente a fundadora de tudo. A lógica a fundadora da gramática, a lógica a fundadora da ciência. E acaba sendo positivo em diversos aspectos da vida, porque eu não só consigo fazer questões mais avançadas, mas eu consigo me sair melhor em novas áreas, porque eu desenvolvi uma capacidade de um raciocínio. O resultado desse esforço veio em forma de medalha, ouro na AUBMEP, um prêmio que representa mais do que uma conquista pessoal. Historicamente, os alunos de Olimpíada, inclusive aqueles que não são medalhistas, eles se dão muito bem em suas vidas. Assim, os alunos que são medalhistas de Olimpíada, principalmente, eles são muito bem sucedidos profissionalmente, porque um aluno que é capaz de aprender conteúdos abstratos de matemática, ele consegue aprender praticamente qualquer coisa, porque requer uma atenção, requer uma abstração que essa pessoa é capaz de internalizar. Então, hoje existem programas nacionais e inclusive a nível estadual que a gente está tentando implementar, mas que, por exemplo, um aluno de Olimpíada, hoje, ele pode ingressar em várias universidades do Brasil somente com as medalhas da Olimpíada. A maior competição científica do país reúne todos os anos mais de 18 milhões de estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. E mais do que medalhas, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a AUBMEP, entrega a chance de descobrir talentos. Tá vendo? A matemática não é um bicho-papão. Quando se torna aliada, ela se transforma. É mais do que uma disciplina. Vira um exercício de lógica, criatividade e persistência. Eu diria para você dar uma chance para a matemática. Lembra que matemática ela tem a linguagem própria dela. Então, para você aprender alguma coisa de matemática, tenta primeiro entender a linguagem daquele conceito que você está tentando entender. Depois tenta entender um conceito. Lembra que pode não ser fácil, não vai ser de uma hora para outra, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, não vou mentir que vai dar trabalho. Mas aí lembra que às vezes as coisas que dão mais trabalho são as coisas mais interessantes que a gente consegue. Então a minha sugestão é não desista e continue tentando. E no fim das contas não tem erro. Quando a gente aprende o caminho dos números, misturar as fórmulas e combinar tudo de forma prazerosa, a conta fecha. A matemática não é somente uma ciência exata, ela também é humana.